Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os amigos que estão em casa, recebendo agora essa reunião, sejam, em nome de Jesus, muito abençoados para a glória de Deus. Eu sou o seu irmão em Cristo, Alex de Lima. Pela graça e misericórdia de Deus, eu sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus e me encontro hoje aqui na nossa sede regional em São José dos Campos. Nós estamos agora aqui na reunião dos Filhos de Deus. Você que vai participar conosco, certamente o Espírito Santo vai falar com você de uma forma especial. Talvez você vai reparar aí que o pastor está usando aqui uma roupa meio temática aqui, está escrito Ele está vivo. Pastor, o que está acontecendo? Nós estamos fazendo uma campanha, um propósito, nos domingos aqui na igreja, especificamente no primeiro culto, onde nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus. Nós estamos agora aqui, não sei que dia esse culto vai chegar para você, quando você vai participar dele na sua casa, mas nós estamos aqui em datas comemorativas. O próximo domingo será o domingo da ressurreição de Jesus. Essa sexta-feira próxima será a sexta-feira onde nós vamos celebrar a vitória de Jesus na cruz. Então nós vamos estar nesses próximos dias declarando que o nosso Deus está vivo. Porque exatamente isso é o que a nossa fé ela tem de diferente de todas as outras religiões, vamos dizer assim. Nós não estamos aqui numa briga para dizer que a nossa igreja, que a nossa religião é melhor. Não, não é isso. Mas a verdade é que toda grande crença que há pelo mundo possui um sepulcro famoso, né? Se você vai a um determinado país, a uma determinada cidade, você vai encontrar lá um lugar onde está sepultado um profeta. Se você for a Jerusalém, lá também há um túmulo. O túmulo onde o corpo do nosso Senhor Jesus foi colocado. Mas lá há uma diferença, o túmulo está vazio. Lá na entrada do túmulo está escrito bem grande, Ele não está aqui, louvado seja Deus. Ele está vivo, amém? E porque nós cremos num Deus que está vivo, a nossa fé ela é poderosa. O Evangelho não é uma religião, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E você aí agora, você vai receber o poder de Deus, tá bom? Eu vou ministrar para essa igreja bonita que está aqui, você na sua casa vai participar e vai receber a bênção de Deus da mesma forma que eles vão receber. E vocês aqui, pessoal, estão na fé? Mas está muito na fé ou só um pouquinho? Gente, olha para o pastor Alex. Numa sexta-feira, às 9 horas da manhã, o nosso Salvador foi crucificado. Ele foi colocado na cruz. Quando foram 3 horas da tarde, na cruz, ele deu um brado. Ele disse, está consumado, terminei, acabei a obra da salvação. Todas as nossas maldições, todo o nosso pecado, tudo aquilo que era contra nós foi colocado sobre Jesus. Ele levou, a Bíblia fala no texto de Isaías 53, no versículo 4, no versículo 5, a Bíblia diz, verdadeiramente ele Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Ou seja, ele fez a obra completa. Ele nos perdoou, nos deu a paz, nos deu a salvação, nos deu a cura. Diga amém. E eram 3 horas da tarde quando ele disse, está consumado, e então ele entregou o espírito dele. Ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele morreu. Amém? Naquele tempo, irmãos, nós ainda estávamos debaixo do regime da lei, e por causa disso, o corpo do nosso Senhor Jesus, se ele ficasse na cruz até depois das 6 horas da tarde, ele não poderia mais ser tirado. Para o judeu, sexta-feira, o sol se pôs, é sábado, ninguém mais trabalha. Então o que aconteceu? Os discípulos foram até um outro seguidor, um outro discípulo de Jesus, que era um homem muito influente, chamado José de Arimateia, e pediram que ele pedisse o corpo de Jesus. O nosso amigo José de Arimateia, ele era um homem influente, um homem importante, tanto na questão política como na questão financeira, e ele foi até o governador, até Pilatos, pedir o corpo de Jesus. O próprio Pilatos, irmão, ficou a princípio assustado de saber que Jesus já tinha morrido. Então pediu que fosse confirmado. Naquele tempo, irmão, quando alguém recebia a pena da crucificação, às vezes para apressar a morte, porque a pessoa às vezes ficava
às vezes mais de um dia, 2 dias, 3 dias agonizando na cruz. Quando eles queriam apressar a morte, o que eles faziam? Eles quebravam a perna da pessoa. Pegavam ali um martelo, uma marreta, batiam no joelho, quebravam, a pessoa não conseguia mais apoiar o corpo, ela sufocava e morria. Mas quando chegaram em Jesus, ele estava morto. Inclusive, não podiam ter quebrado nada dele, porque havia uma profecia que dizia que nenhum dos ossos dele seriam quebrados. Entretanto, a Bíblia diz que ele seria o quê? Transpassado. Então, o soldado que foi averiguar que ele estava morto, para ter certeza, pegou uma lança e o transpassou, passou do lado dele. E a Bíblia diz que saiu sangue e saiu água. Então foi confirmado, está morto. Tiraram o corpo da cruz, o corpo não poderia ficar, como eu falei, até depois das 6 horas, senão não poderiam tirar mais, amém? Tiraram o corpo, e deve ter sido, irmão, uma coisa muito rápida, de tirar, enrolar o corpo num pano, levaram o corpo correndo, e colocaram no sepulcro. O José de Arimateia tinha um sepulcro ali perto do Monte Calvário, do Gólgota, onde o Senhor Jesus foi crucificado. E até hoje tem ali o túmulo, tem o jardim do túmulo. Se um dia você for a Jerusalém, você com certeza irá visitar esse lugar. E foi colocado, rolaram a pedra, porque não era uma cova, era um sepulcro lavrado na rocha. Rolaram e correram, e foi o mais rápido que puderam fazer. Amém? No domingo pela manhã, no primeiro dia da semana pela manhã, algumas irmãs piedosas, familiares de Jesus, amigas, discípulos, foram até o sepulcro. Para quê? Para tentar levar alguma dignidade para o corpo. Com certeza para limpar, colocar uma roupa melhor. A Bíblia diz que elas estavam levando até especiarias para perfumar o corpo. Só que quando elas chegaram, a pedra havia sido removida do lugar, diga glória a Deus. O corpo não estava lá, e havia lá um anjo de Deus que declarou: ele não está aqui. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Louvado seja Deus. As irmãs correram para dar a notícia, ficou Maria Madalena. Amém? Ela que também era seguidora de Jesus, a Bíblia fala que dela Jesus tinha inclusive expulsado 7 demônios. E ela ficou ali, ainda sem entender direito o que estava acontecendo, muito tocada, e de repente o Senhor Jesus foi até ela e a chamou: mulher, por que você está chorando? Ela, não entendendo ainda que era Jesus, ela disse, foi o Senhor que levou o corpo dele. Ela achava que fosse o jardineiro que cuidava daquele jardim que tinha ali no túmulo. E Jesus chamou ela pelo nome, Maria. Aí ela reconheceu que era Jesus. Que lindo, amém? Ela falou: mestre, Rabone, Rabi. Quando ela correu, acredito que para abraçar Jesus, Jesus disse: Maria, ainda não, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Mas vai e avisa os meus irmãos, avisa os meus amigos, amém? E essa nossa irmã foi a primeira testemunha da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Diga a glória a Deus. Depois Jesus apareceu aos 12, a Bíblia vai falar para nós na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo de número 5, que ele depois apareceu a Cefas é Pedro, e aos demais irmãos. No versículo 6, a Bíblia vai dizer que depois ele foi visto de uma vez por mais de 500 irmãos. Nós estamos aqui nessa manhã com bem mais de 500 pessoas nesse culto, e nós estamos aqui para declarar a mesma coisa, que ele está vivo. Diga amém. E cada domingo aqui, dos últimos que nós temos feito, nós temos falado sobre o milagre da ressurreição. Eu já falei com a igreja que nós temos que entender sobre a ressurreição, porque um dia nós vamos ressuscitar. O apóstolo Paulo escreveu que nós que somos de Deus, nós não podemos ser sem esperança como são as demais pessoas do mundo. Por que quando nós chegamos ali numa situação de um velório, por exemplo, de um sepultamento, por que parece que o mundo acabou, aquelas pessoas estão ali como se tivesse chegado o fim? Porque para elas o entendimento é que aquilo é o fim. Mas nós que somos de Deus, nós sabemos que não é o fim. Amém? Eu nunca vou dar adeus para vocês, eu vou dar um até logo. Por quê? Porque muito em breve, quando o Senhor Jesus me levar você, nós sabemos que nós iremos nos reencontrar na glória. E como isso vai ser? A Bíblia diz que na vinda do Senhor, quando Ele vier nas nuvens, Ele virá com a trombeta de Deus, com a voz do arcanjo, amém? E quando aquele som estrondoso tocar, meu irmão,
aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Se porventura eu e você tivermos dormido no Senhor, se nós tivermos partido no Senhor, nós vamos ouvir aquele som. Amém? Nós vamos ouvir a mesma voz que Lázaro ouviu quando estava no túmulo. Nós vamos ouvir a mesma voz que a menina, filha de Jairo, ouviu. Menina, levanta. Nós vamos ouvir a mesma voz que o filho da viúva de Naim, que eu vou pregar hoje para você, que ele ouviu. Amém? A voz que criou o universo. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos ouvir aquela voz nos chamar. Então nós iremos despertar, acordar, louvado seja Deus. E nós seremos levados para estar com o Senhor. Diga amém. Pastor, e se eu não tiver partido, se eu estiver vivo? Se porventura, irmão, nós fizermos parte dessa geração, da geração do arrebatamento, então a Bíblia diz que nós que estivermos vivos seremos arrebatados até as nuvens para estar com o Senhor na glória, e nós vamos estar para sempre com o Senhor. Amém, Jesus? De qualquer forma, você tem que estar preparado para estar com o Senhor. Amém? A primeira coisa que eu quero falar com você hoje é isso. Para que você possa um dia ressuscitar, se for o nosso caso, ou mesmo para que você um dia seja arrebatado e esteja com Ele, é necessário que você entregue a sua vida a Jesus. Se tem alguém nesse culto, nessa reunião, que ainda não tomou a decisão de fazer de Jesus o Senhor da sua vida, tome essa decisão hoje. A Bíblia diz que todo aquele que confessar o Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se hoje você se arrepender dos seus pecados e você confessá-lo como seu Senhor, você será perdoado. Pastor, mas o senhor não entende. A minha vida é a vida mais suja que alguém já teve. Os pecados que eu cometi. Pastor, o que eu fiz não tem perdão. Pode não ter perdão para os homens. Mas a Bíblia fala lá no Salmo 103, no versículo 3, que o nosso Deus, Ele é aquele que perdoa toda a iniquidade. Tem coisa que os homens podem não perdoar. Ao lado da cruz de Jesus, você sabe que tanto de um lado como do outro, haviam dois condenados, ambos criminosos. O Senhor Jesus, que estava na cruz do meio, era inocente, não havia cometido nenhum crime, estava preso ali, condenado ali, injustamente. Mas os dois homens que estavam ao lado da cruz, ambos eram criminosos. Um dos dois zombava de Jesus. Ele dizia, se você é o Filho de Deus, desça da cruz e nos tire também. Imagina que o cidadão estava morrendo e não se arrependeu. E tem muita gente assim. Tem gente que a morte é iminente e mesmo assim ela não toma a decisão de se arrepender do pecado. Mas do outro lado da cruz, houve um que se arrependeu. Inclusive ele repreendeu o outro, ele disse, rapaz, versão Alex de Lima aqui, né? Ele olhou e falou, rapaz, será que nem morrendo você teme a Deus? Nós merecemos estar nessa condenação, mas ele não fez nada. Aí ele olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus olhou para ele e disse o quê? Todo mundo sabe. O que Jesus disse? Hoje mesmo estarás comigo aonde? Irmão, aí vem a parte que eu gosto de explicar. Jesus tirou aquele homem da cruz. Jesus tirou ele do inferno. Amém. A condenação humana não foi possível Jesus tirar. Mas Jesus tirou ele da condenação eterna. Talvez você está nesse culto hoje e há uma condenação humana contra você. E ela é justa. Talvez você cometeu um crime. Você fez algo que tirou o direito de alguém. Você talvez tirou até a vida de alguém. Pastor, para mim não tem mais jeito. Talvez não há como você escapar da condenação dos homens. Você vai ter que pagar pelo crime, pelo erro que você cometeu. Se isso, irmão, tiver que acontecer, não se entristeça, isso não é maldade. Deus é justo. Amém? Mas uma coisa é certa. Aquilo que os homens não perdoam, Deus pode perdoar. Como eu disse, talvez o Senhor não vai poder tirar você da cruz, mas Ele pode tirar você da condenação eterna, do inferno. Se você pedir a Deus hoje, Senhor, me salva, Ele vai salvar você. Amém? Se arrependa hoje. Ainda que os homens não esqueçam,
o Senhor Deus vai olhar para você e Ele não vai se lembrar do seu pecado. Amém? Glória a Deus por isso. E eu queria, irmão, falando de ressurreição, já falei de várias aqui na Bíblia, eu queria que hoje você abrisse a Bíblia lá em Lucas, no capítulo 7. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós falamos aqui nos últimos dias, pessoal, de vários milagres de ressurreição. Nós já passamos aqui pela primeira ressurreição da Bíblia, pela ressurreição do filho da viúva de Sarepta, que foi o profeta Elias que o ressuscitou. Depois nós vimos a segunda ressurreição da Bíblia, que foi quando o profeta Eliseu ressuscitou o filho da sunamita. Nós fomos passando, a gente viu a ressurreição que aconteceu lá no Vale dos Ossos Secos. E a gente já viu no Novo Testamento a ressurreição da filha de Jairo. Semana passada eu falei também sobre o filho pródigo. Alguém vai dizer, pastor, mas aquilo foi um milagre de ressurreição? Sim, porque quando aquele filho voltou para casa, o pai disse, esse meu filho estava morto e agora ele reviveu. E aqui em Lucas capítulo 7, no versículo 11, vamos lá, Lucas 7, verso 11, nós temos aqui o relato de um jovem que estava morto e o Senhor Jesus trouxe ele à vida. Amém? Lucas capítulo 7, louvado seja Deus. Quem achou, diga amém. No verso 11 a Bíblia diz assim, se você tiver alguma dificuldade com a Bíblia, você acompanha pelos monitores. A Bíblia diz, e aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Vamos parar aqui um pouquinho. O Senhor Jesus aqui na nossa história de hoje, ele está chegando na cidade de Naim. Interessante que o nome Naim significa lugar tranquilo. Só que nesse dia aqui a paz do lugar tranquilo havia sido abalada. Por quê? Porque a morte havia chegado. Amém? Isso, irmão, é muito representativo para nós. Porque quando a humanidade começou, quando Deus criou o nosso primeiro pai, segundo a carne, que foi o Adão, ele foi colocado num lugar tranquilo. Ele foi colocado num jardim que Deus plantou lá no Éden. Vocês conhecem essa história, pessoal? E aquele lugar foi um lugar de paz perfeita, até que a morte entrou ali. E a Bíblia diz que a morte entrou por causa do pecado desse nosso primeiro pai, desse primeiro homem, do Adão. Por causa do pecado de um homem, a morte entrou no mundo. Mas também por causa da obediência de um que é Jesus, entrou a vida. Diga glória a Deus. Então naquele dia, a morte entrou em Naim, e nós vamos ver como é que foi que Jesus lidou com ela. Mas antes eu queria fazer um pequeno comentário que é muito importante. A Bíblia diz que ele entrou e havia com ele uma grande multidão. Amém? Está ali no versículo 11. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande... Observe você que quando o escritor aqui ele vai colocar o texto, ele não coloca a multidão e os discípulos na mesma, vamos dizer assim, na mesma frase. Ele podia dizer, Jesus estava indo e com ele uma grande mas ele diferencia os discípulos. Por quê? Porque o discípulo é diferente. Amém? O discípulo não é como o resto da multidão. E aqui, irmão, eu preciso, em nome de Jesus, explicar a você e dizer a você que você tem que conhecer qual é o teu lugar no reino de Deus. Se você é um discípulo de Jesus, ou se você é alguém que apenas está no meio da multidão. Por quê? Porque no meio da multidão que segue Jesus, irmão, tem todo tipo de pessoa. Inclusive muita gente que não tem nenhum compromisso com Ele, que quer apenas o benefício. Porque a nossa fé, irmão, ela é poderosa, ela traz muitos benefícios. Todos os dias aqui nesse lugar, nós vemos pessoas doentes sendo curadas, gente oprimida sendo liberta, portas se abrindo, amém? Famílias sendo restauradas. E as pessoas, sabendo disso, elas se aproximam, amém? Elas vêm para a igreja. A mesma coisa acontecia. Jesus curava os enfermos, expulsava os demônios. Então as pessoas viam Jesus como uma fonte de poder. A gente precisa receber esse poder que ele tem. Então muitos iam, muitos que depois não iriam segui-lo, que depois não iriam estar com ele, mas queriam o benefício da cura. Amém? O benefício do milagre. E ele faz milagres. Ele é poderoso. Diga glória a Deus. Mas
haviam os discípulos. Qual é a diferença do discípulo para o resto da multidão? O discípulo quer ser como o seu mestre. Em Mateus, no capítulo 10, no versículo 25, eu vou pedir para eles colocarem ali, basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Aí ele ainda conclui dizendo assim, se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. O contexto aqui que Jesus estava falando é o seguinte, que nós seríamos muitas vezes perseguidos e caluniados por causa dele, por amor do nome dele. Amém? Então ele diz, se me chamaram de Beelzebu, se me chamaram de demônio, Jesus falando dele, é claro que vão chamar vocês também. De vez em quando a gente é ofendido, é ou não é, pessoal? Você está vindo para a igreja para buscar a Deus, e às vezes você escuta umas coisas, falam alguma coisa. Olha para mim, irmão, se estão falando de você, fique em paz, falaram de Jesus também. Amém? Falam, nós que somos pregadores da palavra, a gente escuta cada coisa, chamam a gente de desonesto, de ladrão. Eu estou em paz, eu sei quem eu sou e eu sei em quem eu tenho crido. Diga glória a Deus. Se ofenderam o meu Senhor e me ofenderem, glória a Deus, isso não é uma tristeza, isso é um privilégio. A Jesus seja toda a glória. Mas o que eu quero explicar não é a questão da ofensa e da perseguição. A questão aqui é outra. A questão é, olha para o pastor Alex, Jesus está dizendo que o objetivo do discípulo é ser como seu mestre. O objetivo do servo é ser como seu Senhor. Amém? Se você é apenas mais uma pessoa que vai estar no meio da multidão, sabe, você vem e participa de um culto como esse, mas você não sabe o que você quer. Porque talvez você está precisando de uma bênção, você sabe que Ele é poderoso para fazer, que Ele cura. Então você está aqui, amém. Você vai sair daqui, você vai viver a mesma vida que você já viveu. Talvez vai voltar para o mesmo pecado, para o mesmo vício. Bom, você entendeu. Se você quer ser um discípulo, você vai sair daqui com um objetivo. Eu quero ser cada dia mais parecido com o meu mestre. Essa semana agora eu estava pregando na quarta-feira. Eu estou fazendo um estudo na quarta-feira sobre os dias da criação. E lá no versículo 26, Gênesis capítulo 1, versículo 26, não precisa abrir não, tá? A Bíblia diz que Deus criou o homem. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa. Quando Deus criou o homem, Deus o criou para que o homem fosse a sua imagem e o quê? Semelhança. O pecado, irmãos, nos tirou desse propósito. O pecado faz com que o homem seja parecido com o diabo. E a Bíblia fala, inclusive, que nos últimos dias os homens seriam cada vez mais parecidos com o diabo. Pastor Misericórdia, fala isso? Fala. Lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1, Paulo escreveu para Timóteo dizendo, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos aqui significa difíceis. Por quê? Aí ele fala, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos. E aí continua, a lista ali é grande. Os homens, conforme os dias da vinda do nosso Senhor estiverem se aproximando, a Bíblia diz que eles seriam aquilo ali, maldosos, violentos, agressivos, orgulhosos. É exatamente o que o diabo é. Em João 8,44, o Senhor Jesus estava dando uma repreensão nos fariseus e ele disse assim, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Olha só, quando ele fala da mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da... Então Jesus está dizendo o seguinte, que essas que não entregaram a vida a Jesus, elas são filhas do diabo, e por serem filhas do diabo, elas apenas reproduzem aquilo que o pai delas é. O pai delas é um mentiroso, um assassino, ele é arrogante, e o mundo é da mesma forma. Mas nós não fomos criados para ser como o diabo é. O pecado faz isso com o homem. Mas quando uma pessoa entrega a vida dela a Cristo e recebe a salvação, irmão, ela traz para nós a graça de Deus, e a graça de Deus ela é uma força transformadora. Ela opera em você a santificação. O que isso significa? Que ela vai tornar você cada dia mais parecido com Jesus. Olha que coisa linda.
em Efésios capítulo 4, no verso 11, a Bíblia fala sobre essa maturidade que vai nos fazer ser cada dia mais parecidos com Jesus. No versículo 11 fala dos ministérios, diz assim, ó, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Aquilo ali não são cargos, tá, pessoal? O cargo é o rótulo que você coloca numa coisa. Eu posso pegar uma pessoa aqui que não tem nenhum chamado, nenhum ministério, e dar para ele um cargo e falar, ó, a partir de hoje, vem cá, Alisson. O Alisson é um rapaz de Deus, pessoal, eu vou pegar ele só de exemplo aqui, não é que é o caso dele não. Mas eu posso chegar para vocês aqui hoje e falar, gente, ó, a partir de hoje, o Alisson é pastor. Eu coloquei nele um rótulo, amém? Eu chamá-lo de pastor, vai fazer dele pastor? Não. Eu costumo dizer, se você pegar uma garrafa de suco de laranja, você tirar o rótulo dela e colocar suco de uva, vira suco de uva? Não adianta. Agora, eu posso nunca chamá-lo de pastor, mas se ele consagrar a vida dele a Deus, e ele receber de Deus a capacidade de cuidar de vidas, porque pastorear é isso. O pastor, ele não é exatamente um pregador. Ele pode ser um pregador, um grande pregador, pode ser inclusive. Mas o pastor é aquele que cuida do povo de Deus, que cuida das ovelhas de Jesus. Ele começa a consagrar a vida dele e Deus dá para ele o dom de ganhar almas, de cuidar de vidas. Eu posso nunca chamá-lo de pastor, mas ele recebeu de Deus o dom. Amém? Obrigado, Alisson. Quando a Bíblia fala ali que Deus deu para uns o dom para ser apóstolos, evangelistas, pastores, não é um cargo que você dá, é um dom. Mas isso a gente fala outro dia. Agora, qual o objetivo desse dom? O versículo 12 diz assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Eu estou pregando nessa manhã para os santos de Deus. Aí alguém vai dizer, não, pastor, eu não sou santo. Irmão, se você não é santo, então você está indo para o inferno. Pastor, como é que eu me tornei santo? No momento que você entregou a vida para Jesus, você foi santificado. E não tem essa coisa de, olha para o pastor, de mais santo ou menos santo. É a mesma coisa de ser homem ou ser mulher, pessoal. Amém? Ou o cidadão ele é homem ou ele é mulher. Não tem essa coisa de ser mais homem. Amém? Você que está aqui nesse culto, você pode ser homem como eu, mais que eu, você não pode ser não. Amém? E com certeza, irmão, não tem nada nesse mundo que alguém faça que vai me tornar uma mulher. Ou eu sou homem ou eu sou mulher. É isso. Quem está entendendo, diga amém. A mesma coisa com relação à santidade. Como é que eu me torno santo? Você nasce santo. Aquele que está em Cristo, quando você aceita Jesus, amém? Eu não estou falando do primeiro nascimento, eu estou falando do novo nascimento. Você nasce para ser de Deus. Eu gosto de explicar que a palavra santo significa separado, mas é separado no sentido de exclusivo. Não é separado de, é separado para, amém? Por exemplo, eu sou um homem casado. Eu sou separado para a minha esposa, eu sou exclusivamente dela. Eu não sou separado dela, sou separado para ela. Nós fomos separados para o Senhor, nós somos dele. Quem é de Jesus aqui? Então você é santo, diga glória a Deus. Você é perfeito? Ainda não. Só que nós estamos, olha para o pastor, na caminhada do aperfeiçoamento. O versículo 12 vai dizer, ó, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Esse aperfeiçoamento ele vai se dando com a maturidade. Conforme nós vamos aprendendo a palavra de Deus, nós vamos deixando as coisas de criança e vamos buscando as coisas que agradam a Deus e vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo, porque esse é o objetivo. Aí no versículo 13 a Bíblia vai dizer, ó, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a edificação do corpo de Cristo, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Como é que eu sei que eu estou ficando mais parecido com Jesus? Quando eu me tornar unânime na fé. Uma coisa bonita numa igreja é quando todos são unânimes, ou seja, quando todos têm o mesmo objetivo. O pastor ele recebe de Deus uma direção, ele vem, ele traz a palavra e todo mundo entra. Amém? Igual, por exemplo, nós estamos aqui hoje, todo mundo na mesma fé, olha que bonito. Nós somos um povo só, todo mundo com o mesmo objetivo, todo mundo na mesma, vamos dizer assim, no mesmo propósito. Diga glória a Deus. Ninguém é do contra.
Ninguém está aqui assim, eu não concordo com isso aí que o pastor está fazendo. Não, nós somos unânimes na fé, diga glória a Deus. Eu estou falando da nossa igreja. Às vezes isso acontece entre igrejas. Você vê que, infelizmente, às vezes tem irmão que fala mal do irmão, igreja que fala mal da outra. Mas por que essas coisas? É falta de crescimento, falta de maturidade. Mas conforme nós vamos crescendo, isso vai parando. Eu falei para a igreja que quando eu era criança, eu brigava com meu irmão. Eu tenho um irmão caçula, inclusive ele fez até a obra aqui, alguns irmãos conhecem ele. Quando a gente era criança, a gente brigava igual gato e... É cão e gato que fala? Eu ia falar gato e rato, acho que eu estou errado, né? Eu sei que não é... Eu sei, irmão, que a gente brigava... Eu sei que a gente brigava de sair sangue. Meu pai pegava a gente, dava... Eu estou sendo maldoso de falar que meu pai dava surra, que meu pai só deu 2 até hoje, pessoal. O resto foi tudo tentativa de homicídio, né? Mas meu pai corrigia a gente, daqui a pouco a gente estava lá brigando de novo. Amém? Depois que nós crescemos, irmão, a gente nunca mais brigou. Pelo contrário, nós nos tornamos grandes amigos. Por quê? Porque a maturidade faz você entender as diferenças. Você entende, ele não é igual a mim, mas nós somos irmãos. Diga glória a Deus. Os irmãos lá da Assembleia de Deus, eles são outro povo? Não, eles são o nosso povo. Amém? Eu falei da Assembleia, podia falar da Batista, Presbiteriana e tantas outras que tem por aí. Glória a Deus. Tem, olha para o pastor, costumes diferentes, mas a doutrina é a mesma, é a palavra de Deus. Amém? Conforme nós amadurecemos, a gente vai aprendendo a conviver. O meu irmão hoje é casado, ele é adulto, ele tem a casa dele. Ele mora na casa dele, eu moro na minha. Não dá para eu largar a minha casa e morar na casa dele, porque a casa dele é a casa e aqui é a minha. Acho que vocês já entenderam. Hoje vocês estão na casa de vocês, no lugar que Deus colocou vocês. Eu posso ir visitar o meu irmão? Posso. Você pode visitar o irmão da Assembleia da Batista? Pode. Não tem problema. Você não vai morar lá, porque você sabe que Jesus te deu uma casa aqui. Diga glória a Deus. Quando você vai lá, você respeita o costume dele. Ele respeita o seu. É isso que nós temos que ser. Essa é a unanimidade da fé. Aí o finalzinho do versículo é o mais bonito. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Gente, que coisa linda. Jesus é o homem perfeito. Deus está trabalhando em mim, está trabalhando em você para quê? Para que nós sejamos parecidos com Jesus. Para que nós sejamos a medida perfeita, completa e perfeita da estatura dele. Assim como ele é e ele agrada ao Pai em tudo, assim nós iremos agradar em tudo ao Pai. Amém? Eu estava dizendo essa semana que é mais ou menos como um escultor. Ele pega aquela pedra e imagina que ele fala assim: eu vou fazer um autorretrato. Eu vou pegar essa pedra e vou esculpi-la até que eu veja a minha imagem refletida nela, naquela rocha. Então ele pega as ferramentas dele, ele começa a bater, ele vai lapidando, ele vai tirando um pedacinho ali, vai tirando um pedacinho aqui. Irmão, no primeiro dia você vai olhar, você não vê nada. É uma rocha, uma pedra, sei lá, e ela está com uma lasquinha tirada aqui, você vai falar, mas isso aqui não parece você. Mas com o passar dos dias, enquanto ele vai trabalhando, cada vez vai ficar mais parecido. Até que chega um momento que você olha e você fala, rapaz, olha, está igualzinho você. É o que Deus está fazendo conosco. Amém? Talvez você vai dizer, pastor, eu não pareço nada com Jesus ainda, mas a obra já começou em você. E a Bíblia diz que um dia seremos como ele é. Agora esse tem que ser o seu objetivo. O discípulo deve buscar ser como o seu Senhor. Diga amém. Eu gastei bastante tempo falando disso porque eu precisava, isso é importante. Eu tenho que querer ser como Jesus. Volta lá para o Lucas, lá onde nós estávamos, capítulo 7. Amém? Aí o versículo de número 12 vai dizer para nós assim, ó, Lucas 7:12 diz: e quando chegou perto da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Preste atenção agora. Isso aqui para nós vai ser a coisa mais importante hoje. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Tenta imaginar a cena. O Senhor Jesus está entrando na cidade, chegando na porta, ele está entrando e há uma multidão saindo.
Então há duas multidões. Tem uma que está acompanhando Jesus, amém? E tem outra que está saindo da cidade. A multidão que segue Jesus é a multidão que contempla a vida, amém? A multidão que está na direção contrária é aquela que vem carregando a morte. Aquele povo estava triste, chorando, por quê? Porque uma senhora havia perdido seu filho único. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus olhando para aquela mulher, ele sentiu por ela íntima compaixão. Irmãos e irmãs, isso aqui que eu vou falar para você é muito importante. Em primeiro lugar, que quando Jesus vê aquela cena, ele vê algo eterno ali. Porque aquela mulher havia perdido seu único filho. Às vezes a gente está passando por uma situação e a gente pensa que Deus não nos entende. Irmão, se há alguém que nos entende, é Deus. Assim como aquela mulher havia perdido seu único filho, Deus, para nos salvar, entregou o único filho dele. Você consegue entender que Jesus, ele olha aquela pessoa morta, ali naquele esquife, sendo levada no caixão, e ele consegue se ver ali, ele consegue entender a dor daquela mãe, entendendo a dor que o pai iria passar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você precisa entender isso, irmão, para você viver isso. Nós temos, minhas irmãs, meus irmãos, nós temos que nos ver em cada pessoa que está morta. Mas pastor, como assim? Porque assim como um dia eu estive morto, aquela pessoa está morta, um dia eu estive. Tem tanta gente por aí caída pelas ruas, nas drogas, na prostituição, pessoas mortas na religiosidade, e às vezes a gente esquece que nós também já fomos. Amém? É fácil, irmão, você olhar, desprezar, às vezes até julgar aquela pessoa. Você esquece o grande amor que Deus teve para com você. A paciência que Ele teve para com você. Amém? E a gente, irmão, tem que entender isso tanto para aqueles que estão perdidos, quanto até com os nossos irmãos na fé que estão começando. É muito fácil você querer que aquela pessoa seja em um dia, em uma semana, aquilo que Deus levou às vezes 10 anos, 20 anos para fazer em você. Jesus viu aquela cena e ele parou, amém? E ele parou por quê? Porque ele se moveu de íntima compaixão. Irmão, essa íntima compaixão, ela é uma das maiores provas de que você é um homem de Deus, que você é uma pessoa de Deus. Porque nós não estamos falando da compaixão do sentimento, porque isso todo mundo tem, irmão. Você vê que tem gente que está em casa assistindo o filme do cachorrinho, o cachorrinho morre, ela chora. É verdade ou não é? Parece que morreu um parente. Ah, morreu! Alessi morreu, olha lá. Acabou o dia, né, irmão? Eu não estou falando dessa emoção, sabe por quê? Porque essa emoção às vezes não provoca em você nenhuma mudança. Tem gente que chora assistindo o filme da Alessi, passa pelo outro na rua e finge que nem viu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Em Lucas 10, não precisa abrir não, senão vai demorar muito. Jesus contou uma parábola. E ele diz que um homem saiu de Jerusalém para ir a Jericó e caiu na mão dos salteadores, dos ladrões. Somos nós. É a humanidade que saiu de Jerusalém. Jerusalém é casa de paz, amém? E foi para Jericó. Jericó é lugar de guerra, de batalha. Nós vivíamos diante de Deus por causa do pecado, nós caímos na mão do ladrão, que é o diabo. E a Bíblia diz que os ladrões espancaram esse homem, roubaram ele e deixaram ele meio morto. É o que a humanidade está, meio morta. Você olha para a pessoa, parece que ela está viva, mas na verdade ela está desligada de Deus, então ela está meio morta. E o que aconteceu? Aquele homem que estava lá caído, agonizando pelo caminho, a Bíblia diz que vem um sacerdote e passa por ele. Quando ele vê aquele homem caído, ele passa de largo. Ele não se importa. O que esse homem representa? Esse homem representa a religião, representa a lei. Que vê aquele que está caído, não tem poder de salvá-lo e nem se importa com ele. Esse homem vai embora, a Bíblia diz que vem um levita, um adorador, um obreiro. Olha para aquele homem e tem o mesmo sentimento. Não sente nada, melhor dizendo. Vai embora. Só que então vem o samaritano. Olha para o irmão e fala, vem o samaritano.
Quem é o samaritano? Olha para o pastor. O samaritano é Jesus de Nazaré, irmão. O samaritano é o estrangeiro, é aquele que vem de fora. Jesus não era daqui, ele veio de fora. Amém? E o que é que o samaritano fez quando ele viu aquele homem caído? A Bíblia diz que ele se moveu de íntima. Dentro dele ele sentiu a dor daquele homem que estava caído. Se você não sente a dor do perdido, se você olha para quem está morrendo e você não se importa, você também está morto. Jesus viu aquela multidão entrando, ele sentiu a dor daquela mãe, sentiu a dor daquela multidão. O amor de Deus em você faz com que você seja uma pessoa sensível. Quando você pega a definição bíblica do que é o amor, que Paulo nos deu lá em 1 Coríntios capítulo 13, a primeira coisa que ele fala é que o amor se importa. 1 Coríntios 13:1 ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, eu seria como um metal que soa, como um sino que tine. Ainda que eu tivesse todo o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. No versículo 3 ele diz: e ainda que eu entregasse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, eu tenho que sentir a dor do irmão que está lá dentro agora, que ele está batendo no computador lá agora. E não tivesse o amor, nada disso me aprovei. Ou seja, irmão, se você não tem o amor de Deus, todo o esforço, tudo que você é, tudo que você faz não está valendo de nada. E como é o amor de Deus? Versículo 4, o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso. E aí a lista é bonita. Mas qual que é a primeira coisa que a Bíblia diz? Que o amor é o quê? Sofredor. Irmão, entre muitas coisas que essa palavra significa, eu entendo o seguinte, que quem sofre sente. Amém? Tinha um poeta que dizia que qualquer um é capaz de suportar a dor, menos quem a está sentindo. Amém, irmão? Quem sente, expressa. Quem sente, quem tem sentimento, aquele sentimento provoca nele uma reação. Se você se importa com a dor do próximo, se você sente a dor dele, isso vai mexer com você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós precisamos entender o seguinte, tem muita gente que está morta, a mensagem de hoje é essa. Tem muita gente que está morta, caída, e está sendo sepultada, sabe por quê? Porque ninguém se importa mais. Nós não estamos aqui apenas para ser um povo religioso. Nós temos que estar aqui para sentir a dor dos que estão perdidos. Amém? Para ir buscá-los. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Para parar o processo da morte na vida deles. Esse rapaz, se Jesus não parasse e se importasse com ele, com a mãe dele, com aquele povo, esse rapaz teria sido sepultado. Eu tenho que ter o amor de Deus dentro de mim, você tem que ter. O amor que é sofredor, que se põe no lugar do outro. Ah, pastor, eu não estou nem aí. Sofreu, bem feito. Ó, merecido. Se você é assim, você também está morto. Vou orar para você ressuscitar hoje. Amém? Tanto de um lado como do outro, precisa voltar à vida. Quem está caído precisa ser ressuscitado. Quem não sente nada por quem está caído também está morto. Que palavra séria, irmão. Aí o versículo de número, capítulo 7, olha que palavra bonita. Versículo de número 13. E vendo-a, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Jesus falou com a mãe. Agora olha o 14. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levaram pararam, e disse-lhe: jovem, eu te digo, levanta-te. Olha que bonito, irmão. Jesus falou com o homem que estava morto. Você conhece alguém que está morto, você tem que falar com aquela pessoa. Pastor, mas ela não ouve. Uma coisa que eu aprendi é que a palavra de Deus não é para a carne, ela é para o espírito. Amém? Se um dia, irmão, você for chamado para ir numa UTI, a pessoa está lá desacordada, dopada, ela não esboça nenhuma reação, e alguém falar para você: não adianta falar com ela, eu digo a você: adianta. O ouvido natural pode não ouvir. Amém? Mas o espírito daquela pessoa continua consciente ouvindo. Fale de Jesus, fale da salvação. Amém? Irmão, a palavra de Deus tem um poder tremendo.
de alcançar pessoas que parecem que não ouvem mais, mas elas ouvem. Os ossos secos, lembra da mensagem que eu preguei do Ezequiel 37? Os ossos secos ouviram. Deus mandou Ezequiel falar: diga a esses ossos, ossos, a palavra foi dirigida àqueles ossos. Irmão, Jesus falou com... Quando foi para Jesus ressuscitar Lázaro, Jesus não falou: Pai, ressuscita Lázaro. Jesus gritou: Lázaro, vem. Nós temos que aprender a falar com quem está morto. Olha para o irmão e fala: você precisa falar com quem morreu. Pastor, mas aquela pessoa não ouve. Vai ouvir. Porque não é você que ela vai ouvir a palavra de Deus na sua boca. Amém, irmão? Fale com alguém que está desprezado. Ninguém mais se importa, ninguém vai atrás, vai atrás daquela pessoa. Amém? É a compaixão, é o amor de Deus dentro de você. Glória a Deus por isso. Jesus falou com ele: jovem, eu te digo, levanta-te. 15. E o defunto assentou-se e começou a falar. Sabe o que eu vou dizer para você? Uma coisa linda. Eu já estive morto. Amém? No dia que Jesus falou comigo, irmão, ele me ressuscitou. Sabe o que ele fez? Ele colocou palavras na minha boca também. Esse rapaz estava morto. Quando Jesus falou com ele, ele despertou, ele voltou à vida. Diga glória a Deus. Ele se assentou e olha que coisa linda. Ele começou a falar, ele tinha algo a falar. Irmão, em nome de Jesus, você que hoje diz assim: pastor, eu não tenho nada a dizer. Quando Cristo ressuscitar você vai ter muito a dizer. E vou falar para você, você vai ser ouvido. Você vai chegar na tua casa e quem nunca te ouviu vai te ouvir, irmão. Houve um tempo na minha vida que eu não tinha nada a dizer. Ninguém queria saber também do que eu tinha a falar. Mas desde que Cristo falou comigo, eu falo e quantas pessoas me ouvem. Olha que bonito, irmão. Hoje, nessa manhã de domingo, quantas pessoas levantaram, saíram cedo da cama. Para quê? Para vir aqui e ouvir as palavras que o meu Senhor colocou na minha boca. Eu estive morto, Ele me ressuscitou e hoje eu falo e vocês ouvem. Amém? E eu estou falando com vocês aqui, pessoal, amém? Mas vai ter gente que vai me ouvir em lugares que você nem imagina, porque essa mensagem está sendo gravada. Tem gente, não sei, até fora do país, alguém vai ouvir essa mensagem e vai voltar à vida também. Irmão, em nome de Jesus, coloque isso no seu coração. No momento que Cristo ressuscita você, Ele dá a você a capacidade de falar. E você vai ser ouvido. Olha para o irmão e fala: você vai ser ouvido na sua casa. Pastor, eu falo e ninguém me escuta porque você está morto. Mas no momento que Cristo tocar em você, Ele está tocando em você hoje, irmão. Ele vai trazer você à vida e você vai ser ouvido. O rapaz voltou a falar, diga a glória a Deus. E aí não tem como, irmão, isso é Deus, amém? O versículo 16 diz assim: e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa é a maior verdade do Evangelho, que Cristo é Deus visitando o seu povo. Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Irmão, Cristo está aqui hoje para ressuscitar você que está morto, amém? Alguém que já esteve morto e foi ressuscitado, que sou eu, e que hoje consegue falar: estou falando com você. Eu estou dizendo a você hoje que hoje você pode voltar à vida. E que você vai sair daqui para falar e ser ouvido em nome de Jesus. Se você hoje quer receber o perdão do seu pecado, você pode receber hoje. E vai receber em nome de Jesus. Aí onde você está, coloque a mão no teu coração, feche os seus olhos. Daqui a alguns minutos, nós iremos ter um momento mais importante. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Cristo já nos preparou o manjar que nos e agora nos convidas com celestial maná, com celeste que de graça Deus te vem, tua alma saciar, vencer.
vencer. Mesmo hoje tu te podes saciar. poucos pães multiplicou, poucos pães multiplicou, água em vinho. Vem faminto a Jesus, vem. Breve Cristo vai descer, breve Cristo, e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou, quem a fome e a sede lá no céu irá cear. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear, O Mestre chama. vem cear. Mesmo hoje tu te Podes saciar. poucos pães multiplicou, poucos Pães multiplicou. água em vinho transformou. Água em vinho transformou. Vem faminto, vem cear. Vem cear. Oh, glória a Deus. Aleluia. Levante o pão para o céu. Oh, glória a Deus. Quando você comer deste pão, você vai receber a vida de Deus no seu corpo. Diga obrigado, Senhor, pelo pão da vida, que é o corpo de Jesus. Toda a igreja pode comer do pão. Levante o cálice para o céu. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou em suas mãos o cálice, tendo dado graças, entregou aos discípulos e disse: tomai todos e bebei. Este cálice é a nova aliança, o novo testamento no meu sangue, derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Diga obrigado pelo teu sangue que me purifica, que me leva para o céu. Pode beber do cálice, toda a igreja. Agora ergam as mãos, todos juntos. Oh, aleluia, aleluia. E vamos adorar a Deus. Todos agora. Os homens, as mulheres, os jovens, as crianças, os anciãos. Toda a igreja que vai morar no céu, comece a dar glória a Deus. Comece a dar glória a Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Receba o Espírito Santo aí agora. Onde você está, seja cheio da presença de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. De balaba clama na la balaba chora balaba. Vai adorando a Deus agora. Toda a igreja adorando. Se você não consegue dar um glória a Deus agora, ressuscite, meu irmão. Ressuscite. Ele te dá vida agora. Volte à vida. Volte a respirar. Volte a respirar. O Senhor te ressuscita nesta hora. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Comece a adorar. Oh, glória, glória, glória a Deus.
Vamos adorar a Deus. Vamos dar glória a Deus. Todos juntos adorando. Nós te adoramos, nós te louvamos, te exaltamos. Oh, cadê aquele glória a Deus? Cadê aquele glória a Deus? Ebalabalaba, canta, labalabalaba. Oh, aleluia! Nós te exaltamos, ó Senhor. Nós te exaltamos, ó Senhor, aleluia. Ressuscita, ó glória, ó terra que estava, vale de ossos secos, vale de ossos secos. Volte a respirar, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento. Posso ouvir, aleluia, o som do avivamento. A morte tornando vida, a morte tornando vida. Oh, ressuscita, ressuscita. Eu profetizo sobre você a vida, meu irmão, em nome de Jesus. Vida. Eu profetizo sobre a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Vida de Deus. Levante as suas mãos, glória a Deus, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, posso crer no, porque Ele vive, porque Ele vive. Temor não há, temor. Mas eu bem, eu sei que a minha, declare que Ele está vivo, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. A igreja declare porque Ele vive. Porque Ele vive, Ele vive, posso crer no, porque Ele vive, porque temor não há, temor não, mas eu venci. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. A igreja agora, eu quero ouvir vocês, porque Ele vive. Oh. Posso crer no amanhã, posso. Lindo, oh, glória a Deus, porque temor não há, temor não há. O povo que vai morar no céu declare, mas eu bem sei, mas eu bem sei,
tuas mãos do que vivo está. Levantem as mãos aqui na direção do altar agora. Pai, eu abençoo todos que estão aqui. E eu declaro que os enfermos estão curados agora. Todos os oprimidos são livres em nome de Jesus. Meu Deus, e na casa dessa pessoa, na família dela, aonde há alguém, meu Deus, precisando do milagre da ressurreição, eu profetizo a vida. Irmão, aquela pessoa na sua casa que está morta, Jesus está tocando nela agora. Nós a cercamos com o amor de Deus, com a íntima compaixão de Deus em nós. E eu declaro sobre você que está aqui, irmão, você que nunca teve voz, agora você vai falar. Você vai sair daqui para falar das maravilhas de Deus. Você vai sair daqui para falar do grande amor de Deus. E só para provar isso, levante as mãos e dá glória a Deus agora, como você nunca deu. Diga aleluia. Oh, obrigado, Espírito Santo. Nós damos a Ti o louvor e a glória. E todos digam amém, digam glórias a Deus. E vamos aplaudir a Jesus. Bem forte, bem forte, bem forte. Mais forte para Jesus. Diga glória a Deus. Amém? Pessoal de casa, que o Espírito Santo abençoe todos vocês. Fiquem na paz em nome de Jesus. Glória a Deus.